Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos que mais gera conversa na Bíblia, o dízimo. Afinal, é um mandamento? É um ato voluntário? Uma espécie de imposto? A resposta, como a gente vai ver, muda bastante dependendo da parte da Bíblia que a gente está lendo. E essa jornada, que vai da gratidão de um patriarca até a crítica de Jesus, revela uma história fascinante. Vamos lá? Antes de mais nada, vamos ao básico, né? A palavra dízimo vem do hebraico e é bem direto ao ponto. Significa literalmente uma décima parte. Simples assim. Mas é essa ideia de um décimo que vai ganhar formas e propósitos completamente diferentes ao longo da história que a gente está prestes a acompanhar. E aqui é o marco zero. A primeiríssima vez que o dízimo aparece na Bíblia não vem de uma lei ou de um mandamento. Vem desse encontro aqui. Abraão, o patriarca, voltando de uma batalha, oferece de forma voluntária a décima parte de tudo a esse rei sacerdote misterioso, o Melquisedeque. Pensa bem, não tinha regra, só gratidão. Foi um ato puramente espontâneo. Essa primeira menção já dá o tom para essa parte inicial da nossa conversa. Nesses primeiros momentos, o dízimo é algo profundamente pessoal, voluntário. Não é uma lei, mas sim uma resposta a um momento de virada na vida de uma pessoa. E o padrão se repete com o neto de Abraão, o Jacó. Depois de ter um sonho que mudou a vida dele, ele faz um voto. Repara só na linguagem. Se Deus for comigo, de tudo quanto me deres, te darei o dízimo. É uma promessa pessoal, um acordo, sabe, um trato direto com Deus. Isso reforça a origem do dízimo como um compromisso voluntário, que nasce de uma experiência muito pessoal. Agora, a história dá uma virada e tanto. Séculos se passam e aquilo que era um voto pessoal e espontâneo está prestes a se tornar a base de um sistema para toda uma nação. Com a entrega da lei no Monte Sinai, o dízimo deixa de ser uma opção e se transforma numa estrutura fundamental para a sociedade de Israel. Então, o que essa lei pedia exatamente? Como a gente pode ver, a lei é muito específica. Sementes, frutas, gado. O dízimo era sobre produtos do campo, da agricultura. E é super importante notar o que não está nessa lista. Dinheiro, salário de artesão, lucro de comerciante. Nada disso. O sistema era diretamente ligado à terra, que era a base da economia e o grande símbolo da bênção de Deus para Israel. E aqui a coisa fica um pouco mais complexa. A lei não fala de um dízimo só, mas de pelo menos dois sistemas diferentes. O primeiro, que era anual, funcionava basicamente como o salário dos levitas, a tribo dos sacerdotes que não tinha terras para se sustentar. Já o segundo, que acontecia a cada 3 anos, era tipo um fundo de bem-estar social, sabe? Era recolhido em cada cidade para amparar os mais vulneráveis, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Resumindo, o dízimo na lei de Moisés era muito mais que uma simples oferta religiosa. Era, na prática, o sistema que financiava o serviço público. Ele sustentava a estrutura religiosa, através dos levitas, e também a rede de segurança social, cuidando de quem mais precisava. Era a base da economia de uma nação governada por Deus. Bom, a lei estava no papel, certo? Mas como é que isso funcionava na vida real? A história de Israel mostra que a obediência a essa lei foi um verdadeiro termômetro da saúde espiritual da nação, com altos e baixos bem dramáticos. Em épocas de avivamento, como no reinado do rei Ezequias, a gente vê o sistema funcionando a todo vapor. A resposta do povo foi tão massiva, tão abundante, que eles literalmente não tinham onde guardar tudo o que foi trazido. Isso era a lei funcionando na sua plenitude. A gente vê um eco dessa generosidade séculos depois. Quando Neemias lidera a reconstrução de Jerusalém depois do exílio, uma das primeiras coisas que ele faz é restaurar o sistema do dízimo. Para ele, reerguer os muros da cidade e reerguer a estrutura social e religiosa da nação eram parte da mesma missão. Mas nem sempre foi assim, claro. Lá no finalzinho do Antigo Testamento, o profeta Malaquias faz uma acusação que é chocante. Deixar de dar o dízimo, ele diz, não é um simples esquecimento, é roubar a Deus. Mas por quê? Porque, ao não contribuírem, o povo estava tirando o sustento dos sacerdotes e dos pobres, basicamente desmantelando a própria estrutura que Deus tinha ordenado. Essa acusação pesada de Malaquias deixa um clima de alta tensão, né? A prática do dízimo era, sem dúvida, um assunto muito sério. E isso nos leva à pergunta inevitável. Com a chegada de Jesus, centenas de anos depois, como essa prática toda foi vista e ensinada? Pois é, agora a gente entra no Novo Testamento. E aqui, o tom da conversa sobre o dízimo muda radicalmente. O foco sai da letra da lei e vai direto para o espírito por trás dela.
Jesus e os apóstolos nos convidam a procurar o coração do mandamento. Este aqui é talvez o texto mais revelador sobre o dízimo em todo o Novo Testamento. A crítica de Jesus é cirúrgica. Ele olha para os líderes religiosos que calculavam o dízimo nos mínimos detalhes, até da menor folhinha de hortelã, e diz: vocês fazem isso, mas esquecem do que realmente importa: a justiça, a misericórdia, a fé. O problema nunca foi o dízimo em si, mas um ritual que tinha perdido a sua alma, o seu propósito. Nesta parábola, Jesus usa o dízimo para mostrar o perigo do orgulho espiritual. O fariseu, na oração dele, está listando suas boas ações como se fossem um troféu. Dou os dízimos de tudo. Ele transformou um ato que deveria ser de gratidão numa fonte de autoelogio. Jesus deixa muito claro: um ato de obediência por fora, quando feito com um coração orgulhoso, não tem valor nenhum. E olha que curioso. A última menção importante ao dízimo na Bíblia nos leva de volta lá para o comecinho, para a história de Abraão e Melquisedeque. Só que o autor de Hebreus não está dando uma ordem para dizimar. Ele usa essa história como um argumento teológico. A lógica é a seguinte: se até o grande patriarca Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, isso prova que o sacerdócio de Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, é superior ao sacerdócio da lei. O foco não é a prática em si, mas o significado por trás dela. Então, depois de passar por tudo isso, o que a gente aprendeu? Vimos o conceito do dízimo passar por uma jornada e tanto, evoluindo em significado e aplicação ao longo de toda a história bíblica. Esse resumo mostra bem a nossa jornada. Começou como um ato voluntário, superpessoal com os patriarcas. Depois, virou um sistema legal e social com a lei de Moisés. Foi defendido com unhas e dentes pelos profetas como uma obrigação divina. E, finalmente, foi recontextualizado por Jesus, que sempre apontava para o espírito por trás da letra da lei. E assim, a nossa análise histórica nos traz de volta para o presente, com uma pergunta fundamental: como essa evolução toda, de um ato de gratidão para uma lei nacional e, finalmente, para um princípio do coração, deve moldar as nossas conversas de hoje sobre dinheiro, generosidade e fé? A Bíblia mostra que a resposta nunca foi uma simples regra de 10%. A verdadeira questão, ao que parece, sempre foi o que está por trás do ato de dar.